Olá, bom dia a todos e todas que nos acompanham pelo canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e estou aqui para estudar a palavra de Deus com você, como tenho feito todos os domingos pela manhã no nosso programa de estudos bíblicos à distância. Estamos estudando a carta de Tiago e hoje teremos nossa segunda aula. Preparado para isso? Hoje é um dia especial, não é mesmo? Hoje é o Dia dos Pais. Quero desejar a todos os pais da nossa igreja que nos assistem, que tenham um domingo abençoado com suas famílias, junto aos seus filhos. E também a você, filho, quero desejar a você um feliz Dia dos Pais, junto com os seus pais, junto com aqueles que trouxeram você ao mundo, né? E que Deus abençoe sua vida. Bom, se você é como eu, que não tem mais o seu pai vivo, desejo você boas lembranças da companhia do seu querido pai. Que Deus abençoe o seu domingo e que todos nós possamos lembrar que temos um pai comum, o nosso pai, o Pai nosso que está nos céus. Que Deus nos dê essa alegria de sermos acolhidos pelo Pai amoroso, o Pai que nos ama incondicionalmente e que tem prazer de nos chamar de seus filhos. Um bom domingo para você. Gente, nossa igreja está passando por um período de transição. Nós estamos já deixando o nosso espaço físico, aquele ali da Rua Roma 103, e nós já estamos já desmontando o nosso ambiente para entregarmos as chaves. Peço as orações de vocês, que vocês orem conosco para essa transição. Ainda não sabemos para onde vamos, ainda não temos certeza para onde vamos, mas esperamos a sua compreensão. Durante essa fase, teremos nossa atividade híbrida. Hoje à noite, 18 horas, faremos a transmissão da mensagem através do canal do YouTube. Nossa celebração será virtual. Convido aos membros da igreja para celebrarem ao Senhor através dessa transmissão. Vamos orar juntos. Vamos celebrar ao nosso Deus na grandeza da sua santidade. Nós queremos também convidar você para nos acompanhar através do canal do YouTube, ficar informado através do nosso blog, através das nossas páginas no Twitter e no Instagram e no Facebook. Nós manteremos os irmãos e irmãs, a todos e todas, informados das nossas atividades, tanto presenciais quanto virtuais. Presenciais quando as tivermos, né? E virtuais sempre que acontecer, porque sempre a nossa mensagem será transmitida pelo canal do YouTube. Também quero pedir a você que vai participar conosco logo mais, que anote seus pedidos de oração, porque faremos nosso momento de intercessão durante a transmissão da mensagem, tá bom? Fica aqui o nosso convite para você. Também, nos nossos estudos bíblicos à distância, nós temos oferecido uma apostila que tem sido o nosso material de estudo durante esse tempo. Eu quero convidar você a baixar a sua apostila e fazer bom uso dela. Ela é gratuita, tá bom? Está no nosso blog. O link já foi colocado aí no nosso chat. Você pode acessar à vontade, baixar, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos na fé. É uma bênção para nós poder servir ao reino de Deus com aquilo que Deus nos tem presenteado, com os nossos dons e talentos. Enfim, se pode abençoar a sua vida, que Deus possa usar esse momento para que isso aconteça. Tá bom, gente? Nós passaremos agora ao estudo bíblico propriamente dito, e como nós fazemos sempre, temos a nossa apresentação aqui. Você poderá acompanhar aqui pela apresentação ou poderá acompanhar também pela apostila. Fique à vontade, Deus fale ao seu coração na manhã deste domingo.
Meus irmãos, minhas irmãs, nesta lição de hoje, que é a nossa segunda aula do nosso livro de Tiago, ou Epístola de Tiago, ou Carta de Tiago, como nós estamos chamando, nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a questão do sofrimento, das aflições, das lutas. E nós vamos fazer isso de uma maneira muito dedicada, porque esse procedimento da aula de hoje vai se repetir durante as próximas aulas. Porque, como nós falamos na aula anterior, o livro de Tiago, ou a carta de Tiago, ou a epístola de Tiago, é formada de pequenas porções, que nós chamamos de parênese, ou aforismas, que conforme é conhecido na cultura ocidental. A cultura judaica chamava de parêneses. E essas parêneses, elas encerram uma lição completa. É o que nós faremos a cada aula. Então, nós vamos ter aulas até novembro. E gostaria que você acompanhasse esse modo de fazermos o estudo da palavra de Deus. Nossa aula de hoje, então, fala sobre como enfrentar situações difíceis. Como que a gente enfrenta situações que são adversas à nossa vontade, à nossa segurança, que coloca a nossa vida em risco? Como que a gente enfrenta essas situações? A igreja, ou os cristãos da época de Tiago, né? A gente não sabe que igreja para quem ele envia, se ele envia para uma única igreja ou se ele envia para um grupo de cristãos espalhados pelo mundo. Mas os cristãos, de modo geral, enfrentavam um problema grave na sua época. É claro, o tempo deles não era um tempo fácil. Eram pessoas pobres, escravizadas. Os cristãos eram isso. Não havia cristão rico em quantidade na igreja. O cristianismo ele alcançou as camadas mais carentes da sociedade. E quando a gente fala de camada carente da sociedade, na época do primeiro século, estamos falando de pessoas escravizadas, de pessoas que viviam em regime de escravidão dentro da cultura romana. Gente que não era contada como gente, como cidadão. Eram pessoas marginalizadas, pessoas rejeitadas. Ou, como diz um autor, um importante autor cristão, eram maltrapilhos. Maltrapilhos. Além desse problema, eles também enfrentavam uma dura perseguição. Perseguição que era de natureza religiosa, porque os judeus perseguiam muito os cristãos, uma perseguição que era de natureza ideológica, porque eles também achavam que os cristãos eram contra o império, e também era uma perseguição de natureza policial, porque as guardas, né, os soldados, os policiais entravam nas salas de adoração, nas casas de adoração, que era a casa dos irmãos da igreja, e arrastavam as pessoas para a prisão e as condenavam à morte, muitos de forma cruel e de forma pública. Então era um problema muito sério. Como é que aqueles cristãos enfrentariam esses problemas? Como que a igreja enfrentaria aquela situação? Para a gente pensar nisso, gente, eu vou colocar aqui uma frase que marca muito essa parênese que nós escolhemos para esta manhã. Um trecho de Tiago, capítulo 1, versículo de número 2. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Gente, não há alegria nenhuma em passar por angústia, passar por sofrimento. Tem alguma coisa aí? Você aí que está na sua casa, lembrando das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas perdas, das adversidades, das lutas da vida, é bom passar por isso? Eu acho que não. Nas minhas eu não gosto não, viu, gente? Eu não sei você, mas eu não gosto de passar pelas muitas provações que eu tenho passado. E não gosto de saber que elas não vão acabar de acontecer. Quando acabar uma, já vem outra pela frente. Então, gente, essa palavra ela precisa ser vista com um olhar muito,
muito cuidadoso para a gente poder entender o que é que Tiago está querendo dizer para a igreja, para os seus irmãos, para as suas ovelhas, para aqueles que o seguiam. Lembra que ele era pastor da igreja de Jerusalém, tá bom, gente? Não esquece, não. Vamos em frente. Nosso estudo de hoje vai, então, basear-se nessa passagem. Tiago 1, de 2 a 4, os versículos 2, 3 e 4. Essa é a parêntese, ela encerra uma parêntese. Eu vou fazer a leitura, porque como os trechos são bem curtos, dá para a gente ler a Bíblia junto aqui, e nós vamos fazer isso juntos nessa leitura. Tiago 1, versículos 2, 3 e 4. Se você quiser abrir sua Bíblia, pode fazer isso. Deixa a sua Bíblia aberta na carta de Tiago e nós vamos, então, acompanhando o estudo. Deixa o texto aberto. Tiago 1, de 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Esse é o texto que vamos nos basear. Nós vamos tentar fazer um apanhado, uma compreensão, não sei se uma exegese apurada, não vai ser isso, tá bom? Mas algumas palavras ou outras talvez a gente precise especificar um pouco mais. Mas vamos fazer uma exploração do texto aqui juntos. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o que o sofrimento tem a ver com a gente? A gente pode aprender alguma coisa com o sofrimento? O sofrimento pode ensinar algo para a gente? Olha, eu estou percebendo que Tiago quer apresentar o sofrimento como um mestre, como um pedagogo, mas um pedagogo muito cruel, um professor muito ranzinza, um professor muito perverso. O que é que nós podemos aprender com o sofrimento? O que é que o sofrimento nos ensina? Essa é a primeira lição de Tiago, a primeira abordagem dele, a primeira coisa que ele quer falar. Ele está querendo trazer à tona a temática do sofrimento. Olha, o cristianismo, de um modo geral, principalmente o cristianismo ocidental, não lida muito bem com o sofrimento. Aliás, das religiões universais, a religião que trata o sofrimento de maneira mais pessimista é o cristianismo. O cristianismo, ele herda do judaísmo uma compreensão de que a vida é marcada pelo sofrimento. Todos nós sofremos, podemos passar pelo sofrimento. E é esse o grande detalhe, não é? As demais religiões tentam trazer respostas para o sofrimento, explicações, justificativas. A Bíblia não tem essa preocupação de dizer por que é que a gente sofre, o que é que a gente aprende com o sofrimento. Mas é isso que Tiago vai tentar fazer. É um dos raros momentos das Escrituras que o tema do sofrimento vai ser tratado com maior profundidade. A impressão que a gente tem, né, de modo particular, eu e você aqui, é de que a vida tem mais sofrimento do que alegria. Você já reparou isso? A gente tem mais motivo de tristeza, de luta e até mesmo de lágrimas, né, do que momentos de alegria. Os momentos de alegria são breves, fugidios, esporádicos, e a maior parte das vezes a gente está enfrentando luta, enfrentando dissabor, e parece que os momentos de sofrimento duram mais do que os momentos de alegria. Você concorda comigo? Você acha que isso é assim também na sua vida? Você pode colocar aí nos comentários se você quiser. Deixa aí a sua palavra. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu sofrimento? Como é que está a sua luta? Você está tendo condições de suportar as pressões da vida, as angústias, os momentos de aflição? Então, eu queria dizer para você o seguinte: Tiago entende dessa maneira. A vida, gente, é tentativa.
A vida é correr risco o tempo todo. Não existe alternativa. Não existe escolha de você não sofrer. Existe a escolha de enfrentar a dor, enfrentar o sofrimento, enfrentar a angústia, enfrentar o medo, enfrentar a luta. A vida é isso. A vida é você fazer esse percurso, não é como se fosse uma corrida de obstáculos, em que você tem que estar preparado o tempo todo para pular os obstáculos. Você não vai conseguir pular todos os obstáculos, mas o foco é você chegar até o seu objetivo final. Era isso que Tiago queria mostrar para a igreja. A grande pergunta que nós fazemos, né, geralmente, é por que a gente sofre? Ainda mais a gente como cristão, crente, eu confio em Deus, eu entreguei minha vida ao Senhor, o Senhor prometeu que ia cuidar de mim. Por que que eu ainda sofro? Por que que eu tenho que suportar essas coisas? Por que que eu carrego tanta luta na vida? Parece que para mim só tem vento contrário, nunca tem vento favorável, etc. Por que sofremos? Essa é uma pergunta muito recorrente, né? E Tiago tenta mostrar para nós que o sofrimento ele é decorrente de nossa tentativa de acertar. O sofrimento é decorrente das escolhas que fazemos, da nossa tentativa de ir em frente. E sempre existe uma ameaça à nossa segurança, à nossa estabilidade emocional, à nossa condição física, que parece que quer nos impedir de seguir em frente. Então, o sofrimento é exatamente por causa das coisas que tentam impedir da gente realizar nossos sonhos, de realizar as nossas aspirações, de realizar os nossos desejos. E é por isso, quando a gente enfrenta obstáculos, a gente acaba sofrendo. Sofrimento que pode se parecer com uma enfermidade, com uma patologia, não é? Mas Tiago ele vê uma coisa mais além na questão do sofrimento. Ele vê que o sofrimento, na verdade, é uma grande oportunidade da gente crescer, amadurecer, tornar-se uma pessoa melhor, aperfeiçoar a nossa condição como pessoas. Tiago vê dessa forma, de que o sofrimento é uma oportunidade ímpar da gente aperfeiçoar a nossa vida, principalmente no que diz respeito à fé e à confiança em Deus. O sofrimento faz com que a gente possa desenvolver uma fé mais madura. Então, essa é a razão por que sofremos? Essa é a razão? Vamos pensar direitinho, por que a gente sofre? A gente sofre, gente, porque a gente precisa aprender coisas novas. Tem coisas que a gente ainda não desenvolveu bem. Uma das questões mais assim comuns que a gente levanta, né, é quando a nossa fé é ingênua, aquela fé inocente, né, que aceita as pregações de autoajuda, aqueles discursos de tudo vai dar certo, pensamento positivo, etc., a gente tem aquela tentação de atender ao apelo: pare de sofrer, pare de sofrer. Não, gente, a gente tem que pensar que o sofrimento, muitas vezes, não é que ele seja necessário, ele é inevitável. Não basta você dizer para a sua dor, pare de doer. Não basta dizer para a sua aflição, pare de me afligir. Não basta você dizer para o seu medo, pare de me amedrontar. Há duas coisas que nós precisamos entender em relação ao sofrimento. A primeira coisa é de que o sofrimento é contingente. Ele está dado.
Ele existe. Nós não escolhemos do que é que vamos sofrer. Ele acontece. O sofrimento faz parte da vida. Não existe vida sem sofrimento. Não existe vida sem sofrimento. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Não existe vida sem sofrimento. Talvez o seu sofrimento seja grave. Eu concordo com você. Mas entenda isso. Ele faz parte da sua vida. É você. É você que está enfrentando essa dor. E esse sofrimento não é porque você fez uma coisa má, porque você pecou, porque você fez coisa ruim. É porque é a vida. Nesse momento, exatamente nessa circunstância, você está enfrentando a vida, você está vivendo e o sofrimento é contingente. A segunda coisa que a gente precisa entender é que o sofrimento, nessa perspectiva, ele acaba sendo uma oportunidade de nós nos aperfeiçoarmos, sobretudo em relação à fé. A única maneira que a gente tem, meus amados irmãos e irmãs, de enfrentar o sofrimento de maneira adequada é através da nossa fé e confiança em Deus. Só Deus pode nos dar força, muitas vezes, para atravessar o sofrimento. Somente pela fé podemos suportar a dor, podemos suportar a aflição. E isso acontecia com os primeiros cristãos, os leitores desta carta, que somente a fé poderia ajudá-los a suportar as fortes perseguições que acometiam, que eles eram acometidos. Então, essa era uma das outras coisas importantes que Tiago queria lembrar àqueles irmãos na fé. Tiago considera, então, o sofrimento como um motivo de alegria. Eu não acho. Mas, vamos pegar aqui, essa é uma palavra que precisa ser analisada. De que alegria ele está falando? Será que é aquela alegria do futebol, né, que a gente fica alegre com o nosso time quando ele ganha? Será que é aquela alegria de achar, né, 100 mil reais na sua conta? Que alegria, né? É aquela alegria de encontrar uma esposa ou um marido amoroso na sua vida? É essa alegria? Ter um filho com o qual você se orgulha? É dessa alegria que ele está falando? Não, ele não está falando dessa alegria. Essa alegria é um outro tipo de alegria, porque a palavra alegria aqui ela está traduzida de uma maneira incompleta. Não vou dizer que é errada, não, porque é um sentimento de alegria também, mas não é essa outra alegria que a gente tem que faz a gente rir, que a gente se alegra, não é? Ou como diz o Salmo 126, nossa boca se encheu de riso. É dessa alegria que ele está falando? Não, ele não está falando dessa alegria. Ele está falando de outra coisa. Olha como é que ele vai dizer assim. Preste bem atenção no contexto, porque aí é claro que a palavra é outra, tá bom, gente? E quando ele fala, usa essa palavra se ajusta ao contexto. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então ele está falando assim, é alegria? Então você tem uma fratura exposta, você vai rir disso? Não, ele não está falando isso, meus irmãos. Perde o seu pai, a sua mãe, um ente querido, e você vai rir? Não, ele não está dizendo que isso não é motivo nenhum de alegria. Dessa alegria, não. Mas ele está falando de alguma coisa que faz a gente ter um senso de realização. Preste atenção, né, nesse aspecto. Sofrimentos não são motivos de alegria, tá bom, meus irmãos? Não é isso que a Bíblia está dizendo para você. De forma alguma, sofrer é bom. Não é. Principalmente em relação ao mesmo sentido que atribuímos à palavra alegria hoje. Não, não é alegria. Não é igual você ir a um teatro, ver uma peça e dar gargalhada e sair de lá alegre. Não, não é disso que ele está falando.
Ninguém se sente feliz por passar por uma forte adversidade, seja de que natureza for. Eu reafirmo aqui, essa tradução precisava ser aperfeiçoada, porque não é um motivo de alegria, de acordo com os nossos dias atuais, mas é um outro sentido. Que sentido é esse, então? A palavra usada por Tiago para alegria, lá no original do Novo Testamento grego, é a palavra chara, ou cara, conforme você queira pronunciar o grego. Não é? Essa palavra, ela não queria dizer sorriso, motivo de alegria, de entusiasmo. Não, ela quer dizer exatamente uma oportunidade proveitosa. É como graça na sua vida. É uma oportunidade de você desenvolver algo novo, algo especial. Para Tiago, as lutas e adversidades são oportunidades proveitosas para a gente desenvolver uma coisa única, necessária na nossa vida. Ela nos ajuda, né, as adversidades, o sofrimento, eles nos ajudam a desenvolver perseverança. Perseverança é uma palavra muito interessante, ela aparece diversas vezes no Novo Testamento. Romanos, capítulo 5, verso 3, o apóstolo Paulo fala alguma coisa muito parecida. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. É importante você entender que a palavra de Deus, ela diz que há algo que a gente precisa fazer para permanecer, para continuar, para a gente não desanimar de forma alguma na nossa jornada de fé. A pergunta, então, que surge nesse estudo é: o que é a perseverança? O que seria esse aprendizado que o sofrimento nos proporciona? Bom, de um modo geral, assim, curto e grosso, né, bem simplista, perseverar é a capacidade de não desistir, entendeu? Você não desanimar. É claro, olha só, gente, sobre essa questão da desistência, tem coisas que a gente precisa aprender a desistir. Por exemplo, não devemos ser perseverantes na prática do mal. Não é? A gente tem que aprender a dizer não para o mal. Então, ser perseverante naquilo que está nos levando ao precipício não leva a menor sentido. Não é ser perseverante fazendo coisa errada. E se está evidente que está errado, a gente precisa aprender a corrigir. Mas aqui o autor está falando de um outro tipo de perseverança, dessa coisa que nos estimula a fazer o bem, dessa coisa que nos estimula a experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. E ele vai dizer, então, que a gente precisa aprender a não desanimar diante das dores, das circunstâncias, porque, vamos falar sinceramente, quando vem um problema, principalmente algo que nos desanima, que nos estimula, que nos decepciona, a primeira coisa que a gente quer fazer é abandonar. Eu vou confiar nesse Deus, eu vou frequentar essa igreja, eu vou fazer isso, vou me esforçar, estou gastando aqui o meu latim para gente que nem me ouve. Então, a primeira reação é abandonar um projeto de vida, abandonar uma proposta de fé, uma jornada, não é? E é disso que o apóstolo Tiago está falando. O alvo da perseverança é uma vida de integridade e de maturidade. Ele vai dizer isso no versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Do que fala, então, a maturidade? A maturidade tem a ver com a nossa responsabilidade, com a nossa autonomia, com a nossa sinceridade de vida. E a integridade tem a ver com o quê? Tem a ver com aquilo que nós somos, reconhecer quem somos, até mesmo nossas fraquezas, reconhecer que somos limitados mesmo, quais são as nossas potencialidades,
quais são as condições que temos de enfrentar os problemas e superar as nossas dores. Meus irmãos, minhas irmãs, o produto final das dores, das provações, dos sofrimentos que nós passamos, deve ser a geração de um cristão maduro, de um cristão mais experiente, de uma pessoa que sabe lidar com os conflitos da vida. Ok? Bem, gente, quais são as lições que podemos então aprender com o sofrimento? Tiago está muito convencido de que os sofrimentos são oportunidades únicas para aprendermos a nos tornarmos perseverantes. É isso que ele está dizendo bem claro. Eu anotei 4 lições que nós podemos aprender com o sofrimento. Não que eu queira que você sofra, tá bom, meu irmão, minha irmã? Não desejo o sofrimento para ninguém. Você que está passando por uma enfermidade, está fazendo você sofrer demais, aguardando o tratamento de saúde. Eu não desejo isso para ninguém. Desejo sim que você saia dessa condição, mas quando você sair dessa luta que você está passando, que você saia mais fortalecido, mais entusiasmado, mais convicto do poder de Deus na tua vida. Essas são as lições que Tiago gostaria que os cristãos da sua época aprendessem. Gente, quando acabar essa perseguição, gostaria que a gente encontrasse uma igreja mais forte, mais animada, mais robusta, mais disposta a pregar o evangelho autêntico de Jesus. Então vamos ver quais são essas lições? A primeira é de que os sofrimentos são oportunidade para crescer. Isso vai fazer de você uma pessoa melhor. Uma vez eu passei no meu ministério uma luta muito grande e eu estava muito angustiado. E uma irmã foi me visitar e ela disse: Olha, pastor, isso não está acontecendo à toa em sua vida. Você precisa ver qual é a lição que Deus quer passar para você no meio da tua dor. Isso tem que resultar em alguma coisa produtiva para a sua vida. Aí não é possível que eu tenha alguma coisa a aprender com isso. E graças a Deus eu aprendi a orar mais, eu aprendi a esperar mais, eu aprendi a ter mais paciência no meio daquela aflição que eu estava tendo. É isso. Essa dor, meu irmão, minha irmã, que você está enfrentando, essa luta que você está passando, essa angústia que você está vivendo por causa dos seus problemas, é para fazer com que você saia disso mais forte. Uma pessoa melhor, uma pessoa mais convicta da sua confiança no poder de Deus. Olha o que diz o Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Uma segunda lição é de que nós precisamos ser perseverantes. É urgente. Essa é a maior lição que Tiago deixa para nós. Precisamos ser perseverantes. Olha, gente, a vida é feita de altos e baixos. Todo o tempo. A gente está passando por sorte e reveses, né? Parece aquela brincadeira de banco imobiliário. Lembra disso? Aí a pessoa pegava aquela cartinha, sorte ou revés. Aí se avança tantas casas, volta tantas casas. A vida é mais ou menos isso mesmo. A vida é marcada por momentos de fragilidade, momentos de acertos. E nós vivemos assim, vamos levando a vida dessa maneira. Mas o mais importante, dentro dessa ondulação da vida, é a gente aprender a ser perseverante. Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Embora a vida seja feita de altos e baixos, Deus mantém sua promessa. Deus não altera seu propósito para conosco. Ele nos conduz para junto de si. Ele mantém o seu amor por
todos nós incondicionalmente. Terceira lição: o alvo da perseverança é o crescimento pessoal. Por que você tem que ser perseverante? Para você se tornar uma pessoa melhor, se aperfeiçoar, aprender novos valores, se tornar uma pessoa mais digna junto com os seus queridos. Seguindo aí na nossa compreensão a respeito desse aprendizado, a palavra de Deus tem uma lição muito interessante para todos nós, que é dizer para nós, né, que a perseverança ela nos ensina a nos tornarmos pessoas mais dignas. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, que Deus abençoe a sua jornada aí de aprendizado, né, de crescimento pessoal. Ser perseverante é para isso. É para isso, não é para você parecer bonitinho na foto da igreja, mas é para você se tornar uma pessoa melhor. E a quarta lição que eu identifico é que perseverar em meio ao sofrimento, que é algo muito mais difícil, né? Perseverar no meio da bonança parece fácil, mas no meio do sofrimento é que é o grande desafio. A perseverança no meio do sofrimento restaura a nossa esperança de que dias melhores virão, que o melhor de Deus para a nossa vida está a caminho. Deus não desistiu da gente. Ele está trabalhando por nós. Romanos 8,18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Essa palavra da perseverança em meio ao sofrimento deve nos levar a refletir um pouco mais. Por que que isso é algo que demanda tanta coisa da gente? O sofrimento, meus irmãos, minhas irmãs, não causa alegria. Anotem isso, não esqueça disso. Ninguém é alegre porque está sofrendo. Mas quando a luta termina, quando o sofrimento passa, quando aquela angústia passa, aí então vem aquele tempo de refrigério. Aí a nossa alegria, o nosso regozijo é completo, principalmente para aqueles que foram perseverantes. Salmo de número 30, versículo de número 5, tem a palavra do salmista: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir numa noite, mas de manhã irrompe a alegria. Que bacana, né? Eu gosto também daquele outro trecho que fala de que o nosso Deus é aquele que transforma o nosso pranto em dança. É aquele que restaura a alegria no nosso coração. É a palavra do profeta Isaías, lá no capítulo 61. Ele tirou a minha angústia, o meu choro, o meu pranto e me deu um manto de alegria. É dessa alegria que Tiago está falando, dessa alegria que o salmista está falando, dessa recompensa de ver que valeu a pena a gente ser perseverante no meio do sofrimento. A alegria em meio ao sofrimento pode ser experimentada assim. E ela é algo que faz bem não só para a pessoa, mas também para todos aqueles que estão à sua volta, para a sua família, para a sua comunidade de fé, para os seus colegas de trabalho e de estudo, para a sociedade de um modo geral. Ser perseverante tem bênção guardada para nós. É o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4. Por esta causa nos gloriamos em vocês,
entre as igrejas de Deus pela perseverança e a fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Essa palavra de Paulo fala de uma igreja que era exemplar, uma igreja que tinha um bom testemunho, em que todos os lugares se falava bem daqueles irmãos e irmãs daquela igreja, porque eles eram perseverantes no meio do sofrimento. Aprenderam, né? Porque não é fácil. É um aprendizado que a gente precisa desenvolver. Então, meus queridos, minhas queridas, nós estamos chegando ao final da nossa lição de hoje e eu queria deixar esse aprendizado para a vida, que essa parênese nos ajuda a compreender. O que a gente aprende com essa passagem de Tiago? A gente aprende, é a primeira lição, né? Sofrer não é bom, viu, gente? É bom a gente anotar isso. Sofrer não é bom em nenhuma circunstância, mas nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores. Anota isso aí, por favor. Nós não conseguimos evitar o sofrimento, mas podemos tirar lições proveitosas para a vida da dor que sentimos. E é interessante, gente, que ninguém está livre de sofrer. Mesmo os cristãos mais piedosos, mais sinceros, mais devotos, mais piedosos, mesmo esses podem passar pelo sofrimento. Jesus mesmo falou que ele passou pelas aflições. Ele enfrentou as aflições. E ele cresceu com isso, ele se aperfeiçoou com isso. Diz a palavra de Deus em relação a isso. Agora, por que então cristãos têm que sofrer e não cristãos também têm que sofrer? Tem alguma diferença? Olha, eu diria que a diferença é uma só. O sofrimento do cristão é parecidíssimo com o sofrimento do não cristão. Mas qual é a diferença então, pastor? A diferença, gente, é que o sofrimento que o cristão passa, ele já é marcado pela vitória. Amém? Ele já tem a promessa do Senhor de que ele não estará sozinho no meio do sofrimento. Ele já tem a promessa do Senhor de que ele vai experimentar a vitória ao final, de que no fim o Senhor há de ser glorificado na sua vida. Amém, gente? Que Deus abençoe sua manhã de domingo, que hoje seja um dia muito especial, por causa das dores que você tem enfrentado, que hoje você se sinta acolhido pelo Senhor. Quero deixar uma palavra de promessa para a sua vida. Segundo os Coríntios, capítulo 4, verso 17, diz assim: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amém? Os nossos sofrimentos leves e momentâneos, que é isso que eles são. O Senhor vai lhe dar força para passar por isso. Por isso que ele é leve, não é que ele é leve, não, é porque ele vai se tornar leve, porque o Senhor vai te dar forças. E ele não é que é rapidinho, não, é porque você vai ser acompanhado, o Senhor vai estar ao seu lado e você não vai sentir esse tempo passar, mesmo em meio ao sofrimento. Esse sofrimento leve e momentâneo que você está passando está produzindo um peso de glória eterna na sua vida. Amém? Quero convidar você a orar comigo. Fazer essa oração. Principalmente você, meu irmão, minha irmã, que está passando por alguma aflição neste momento. Passando por duras provas, por aflições. Você que está passando pelo sofrimento. Você que está sofrendo aí. Vamos orar? Vamos orar? Eu quero orar com você nesta hora. Feche seus olhos. Fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta manhã na tua presença, pela tua palavra, Senhor. E que o teu Espírito Santo leve seu consolo,
sua graça consoladora para todos aqueles e aquelas que estão passando por aflições. Aplaca a dor, Senhor, alivia o sofrimento de cada uma, Senhor, para a glória do teu nome. Dá força, Senhor, para que possam resistir toda essa sequência de pressões que os teus filhos e filhas vêm sofrendo. Ó Pai de amor, peço que o Senhor abençoe a cada pai e a cada filho nesta manhã. Que tu faças a tua obra de amor nos corações da pessoa. Abençoe, Senhor, as famílias neste Dia dos Pais. Nós te agradecemos, te oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, chegamos assim ao final da nossa aula. Quero estender a você, então, o convite para logo mais assistir no nosso canal do YouTube a transmissão da mensagem de hoje à noite. Será às 18 horas aqui no nosso canal. E eu convido você, né, a compartilhar essa live, a convidar seus amigos e familiares e aproveitar também aquele momento das 18 horas para fazer a sua celebração pessoal, o seu culto pessoal. E se você tem algum pedido de oração, anote, coloque lá no comentário, deixe lá no chat para a gente poder acompanhar e orar por você. A gente quer orar pela sua vida. Que Deus o abençoe. Um domingo cheio da graça de Deus para a sua vida. E, mais uma vez, feliz Dia dos Pais.